Olá, Doctor! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro do Desafio Stories 10K. Nos últimos 2 dias do desafio, nós já tangibilizamos os perfis das personas, né, o checklist da persona. Nós tivemos, então, que definir um foco para um tratamento, no máximo 2, então é importante ter foco. Também tangibilizamos o método IVOA, que é aquele método que transforma a tua comunicação numa comunicação magnética, que te ajuda a vender sem vender, que te ajuda a evidenciar o teu grande diferencial. Lembra que eu falei sobre o que é o teu diferencial? Que é a tua personalidade, que é você? Esse é o teu grande diferencial. Então o método IVOA, ele vem para te ajudar a comunicar isso de uma maneira interessante, usando o poder do storytelling. Eu também te dei exemplos, venho dando exemplos para vocês aqui prontos, de sequências para vocês usar dessa narrativa do método IVOA. E também já coloquei para você ontem a estratégia isca. Lembrando da regra de calor para você conduzir a conversa, lembrando que você precisa usar os 3 elementos para conversar no direct. Lembra dos 3 elementos? Que era chamar a pessoa pelo nome pessoal, reconhecimento social e pergunta estratégica. Então tem esses 3 elementos, analisando a regra de calor. Lembra disso? Então quem aqui já aplicou a estratégia isca? Importantíssimo você já colocar em ação. Mas pensando em você que não tem muito engajamento, talvez você até aplicou a estratégia isca, mas as pessoas talvez não interagiram, ou foram pouquíssimas pessoas que interagiram naqueles elementos de resposta mínima viável. Lembra da resposta mínima viável? Então talvez você não tenha tido muitas respostas mínimas viáveis. Então, de fato, quando a gente tem pouca interação, as chances de ter mais conversas, de conseguir mais diálogos pelo direct diminuem. Então nós precisamos ter volume, nós precisamos ter bastante pessoas interagindo, pegando a nossa isca, porque vai afunilando, é um funil. Então pensando em você, que tem uma audiência pequena, pensando em você que não tem engajamento, hoje, na aula de hoje, eu vou revelar a segunda estratégia de venda, que não dependerá de você ter engajamento. E hoje eu vou avançar com você para mais uma estratégia de venda, como eu disse, que reforça a união de todas essas estratégias. Então, olha só, o método IVOA, clareza da persona, foco em poucos tratamentos, de preferência apenas um, é o que fará você faturar pelo menos 10 mil reais nos próximos 5 dias. Então, não é só a estratégia isca, não é só o método IVOA, não é só a estratégia que eu vou passar hoje. É o conjunto de tudo que eu tô te passando que você tem que aplicar para ter o resultado. Combinado? Então, a próxima estratégia do nosso desafio, ela chama-se Estratégia Boas-Vindas. Sem isso, sem essa estratégia, você fica lá no teu Instagram, produzindo uma tonelada de conteúdo, alguns aqui possivelmente até já investindo dinheiro, impulsionando os posts, pagando uma agência de marketing, pagando um social media, uma assistente virtual, mas está aproveitando apenas 10% dessas pessoas que chegam, dos seguidores. Mas quando você aplica a estratégia boas-vindas, o impacto é imediato, porque você vai aproveitar 100% dos teus seguidores. Sabe qual é o erro? O maior erro é que a tua concorrência, e você não mais, mas provavelmente você também fazia isso, usa o Instagram como se fosse um drive-thru. Ou seja, você tem ali o seu estabelecimento comercial e você coloca uma janelinha e você espera com que os carros passem pela janelinha e façam o pedido. Esse é o modelo drive-thru, que muitas vezes você está fazendo no teu Instagram isso. Você abriu ali uma vitrine do seu estabelecimento, do seu consultório, e você está esperando que os seguidores cliquem no link para comprar de você, para agendar a consulta. Só que não funciona assim. Esse modelo não funciona. Nós precisamos aproveitar 100% dos seguidores que estão passando pelo nosso perfil. E a estratégia boas-vindas, ela te possibilita isso. Então agora me diz, esse conhecimento que eu estou te passando, ele é ou não é valioso? Isso não é ou não é diferente do que muitas vezes é o que você vê outras pessoas falando no Instagram? Que
que você tem que produzir muito conteúdo, postar todo dia, fazer tráfego pago, pensar muito no conteúdo para conseguir ter engajamento. Então você vai ter que fazer os reels, fazer as dancinhas, fazer as trends. Isso tem dado pouco resultado e muito esforço. Então agora eu tô te dando foco exclusivo para usar o teu Stories e agora eu vou te passar mais uma estratégia, que é a estratégia Boas-Vindas. Olha só o resultado da Vitória. A Vitória, ela aplica esse método. A Vitória, ela tem também o mesmo foco. Então, se você tiver o foco, você vai ter resultado. Eu não estou te passando aqui nada inventado, é aplicado, testado. Por isso que eu falo, faça até dar certo. Então, agora eu vou revelar algo que vai mudar completamente a forma que então você conduz cada novo seguidor. Porque existe um erro que é fatal, que quase todo profissional da saúde comete, que está custando milhares de reais em pacientes perdidos. Porque assim, às vezes você está perdendo dinheiro também lá no tráfego pago e aquilo você consegue contabilizar, dói no teu bolso. Só que e aquele dinheiro que você perde que você não contabiliza? Que é a perca de paciente. A gente sabe que a gente chama isso de dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa e você não tá pegando. Então os teus seguidores, eles são dinheiro na mesa que estão ali. Sabe aquela notificação de um novo seguidor que você recebe lá no Instagram? Então, para a maioria, lá para a concorrência medíocre, é só mais um número. Então tá ali só com foco de aumentar seguidores para quê? Para ter mais autoridade. Ou alguns até para conseguir fazer um tráfego pago depois. Mas eu vou te mostrar como transformar cada novo seguidor em uma oportunidade real de ser um novo paciente de um agendamento com essa estratégia Boas-Vindas. Então, primeiro, eu preciso que você entenda algo que é importantíssimo. Quando alguém decide te seguir, existe aí uma janela de oportunidade que você precisa aproveitar. É como quando alguém entra no teu consultório pela primeira vez. Aqueles primeiros momentos são preciosos para criar uma primeira impressão inesquecível. Então, a tua secretária, a tua recepção, tudo isso já está começando a gerar um impacto. Você não cuida bastante de como a sua secretária atende o paciente, de como que é a sua recepção, para justamente a primeira impressão ser excelente? Então, o teu seguidor, assim que ele começou a te seguir, você tem essa janela de oportunidade que você não pode deixar passar. Mas aqui está o erro que todo mundo comete. Mandar aquela mensagem automática, padronizada, igual para todo mundo. O máximo que você personaliza é chamando a pessoa pelo nome. Sabe aquele, oi, seja bem-vindo, conhece o meu trabalho? Alguns de vocês, eu até falei isso na aula 2, alguns de vocês já vêm oferecendo, já fala de campanha, já fala de alguma coisa. Isso é pior ainda. Você dá boas-vindas, você já está oferecendo agendamento, campanha, desconto. É como você pedir em casamento no primeiro encontro. Você foi lá no barzinho, você foi lá numa balada. Imagina se você chega para um rapaz, para uma moça que você achou interessante e você fala, quer casar comigo? Quando você manda essa mensagem lá no direct de um novo seguidor, é isso que você está fazendo. Quando você faz dessa maneira. Isso vai queimar o teu filme, vai afastar aquele potencial paciente. A estratégia Boas-Vindas que eu vou te ensinar, ela é completamente diferente. É como criar, então, aqui ó, um tapete vermelho personalizado para cada novo seguidor, para cada nova pessoa que entra no teu Instagram. E o melhor que isso é que é muito mais simples do que parece. Então, tudo começa pelo que eu chamo de reconhecimento genuíno. Antes de mandar qualquer mensagem, você vai fazer uma análise rápida do perfil do Instagram desse novo seguidor e você vai usar o quê? O checklist da persona. Então, da mesma maneira que você faria aquele reconhecimento usando a estratégia isca, você também vai usar na estratégia boas-vindas. Vai entrar no perfil, vai tentar pegar agora o quê? Um reconhecimento social. E encaixar essa pessoa em qual perfil de persona ela é? High ticket? De qualquer outro tratamento, não tem perfil ou é neutro? Porque o neutro é aquela pessoa ou que não tenha foto nenhuma no perfil ou tem um perfil fechado. Então você vai procurar quais são os elementos que criam uma conexão real. Quanto mais genuíno for, melhor. Então vamos pegar um exemplo assim. Vamos supor que você observa que no perfil da pessoa, ela tem uma foto com um cachorro e você é uma pessoa que adora cachorro. Então isso é genuíno, você vai usar essa informação de uma maneira genuína para tentar conectar com esse novo seguidor, porque você também é uma pessoa que ama cachorro. Então, a melhor maneira de você fazer isso é
verdadeiramente se conectando com algo que você também gosta, que você também reconhece. É óbvio que nem sempre a gente consegue identificar, então você vai pegar um reconhecimento social, como a gente conversou. Então pode ser algo sobre a família, que está no destaque, está no stories, está numa foto no feed, pode ser um comentário inteligente que essa pessoa fez em algum post, pode ser até mesmo a forma autêntica como ela se comunica. Depois dessa análise que você fizer do perfil da persona e do reconhecimento social, então você vai criar uma mensagem que contém 4 elementos. Essa mensagem vai conter 4 elementos. Primeiro, a saudação, chamando pelo nome pessoal. Então, lembra que nós conversamos sobre a questão de chamar pelo nome pessoal, importantíssimo, eu falei sobre isso na aula 2. Você fará uma mensagem que abre portas, criando uma reciprocidade natural. Terceiro, o reconhecimento social genuíno, que é baseado na sua análise. O fechamento temporal. Fechamento temporal é importante, que prova que a tua mensagem não é uma mensagem automatizada. Então, quando você faz isso direito, a pessoa sente uma necessidade quase que irresistível de te responder. E é aí que a mágica vai acontecer. Porque não é mágica, né? Isso aqui é persuasão, gente. Tudo isso aqui é persuasão. Quando a pessoa ela responde, é como se ela tivesse te dado agora a permissão para iniciar uma conversa. Isso muda tudo. Em vez de você ter seguidores passivos, você cria uma conexão real que naturalmente transforma essas pessoas, esses seguidores, em pacientes. E o melhor disso, isso funciona mesmo se você tiver poucos seguidores, mesmo se você não tiver engajamento nos seus posts. Na verdade, inclusive, quanto menor for a sua base, mais poderosa é essa estratégia. É porque você pode dar uma atenção verdadeiramente genuína, personalizada para cada seguidor que está no teu Instagram. Então deixa eu te mostrar na prática como que funcionam esses exemplos reais que transformaram também os consultórios dos meus alunos. Então os meus alunos aplicam essa estratégia fervorosamente. Então, por exemplo, quando uma nutricionista, uma aluna minha, notou que a sua nova seguidora postava muito sobre cafés especiais, ela enviou assim, ó: Júlia, que alegria ter você aqui, porque ela acabou, lembra que a Júlia acabou de seguir a minha aluna, né? Então, ela manda, que alegria ter você aqui, seja muito bem-vinda. Confesso que me identifiquei muito com seu amor por café. Aquela sua foto no café colonial me fez até sentir o aroma. Como nutricionista, adoro ver pessoas que sabem equilibrar prazer e saúde na alimentação. Tenho uma tarde de quinta deliciosa. Então, quais são os elementos aqui usados? Reconheça os elementos. Primeiro, identificação pelo nome, Júlia. Ela fez uma referência a uma foto específica do café. Ela faz uma conexão profissional, ou seja, eu como nutricionista adoro ver pessoas que equilibram prazer e saúde, ou seja, ela já introduziu aqui o assunto da especialidade dela. Ela então faz essa conexão com o profissional e faz o fechamento temporal. O que é o fechamento temporal? Tenha uma tarde de quinta deliciosa. Ou seja, é quinta, é de tarde. Então isso aqui não é uma mensagem de robô, isso aqui não é uma mensagem automática. O resultado, a pessoa não só respondeu, como iniciou uma conversa então profunda sobre a sua relação com a comida, com o prazer. 3 dias depois já estava na lista de espera da consulta da minha aluna. Então, outro exemplo poderoso, olha só, uma dermato notou que a sua nova seguidora tinha acabado de ter um bebê. Em vez do tradicional, seja muito bem-vinda ao meu perfil, o que ela enviou? Marina, primeiro elemento da conversa. Marina, que alegria ter você aqui. Vi que você acabou de entrar nessa jornada maternal linda. Olha só, reconhecimento social. Como dermatologista, sei que é uma fase de tantas transformações, inclusive na sua pele, conexão com o profissional. Desejo uma tarde de quinta maravilhosa para você e o seu pequeno. Fechamento temporal. A Marina respondeu compartilhando suas inseguranças com as manchas da gravidez. Uma semana depois, também iniciou um protocolo completo com a minha aluna. Então, percebe o poder dessa mensagem? É completamente diferente do que a grande maioria está fazendo. Você não está vendendo, você está criando conexões genuínas, profundas com teus seguidores. Mas olha só, atenção, tá? Existe uma arte em fazer isso direito. Você precisa encontrar um equilíbrio perfeito entre ser pessoal e profissional. Então você também não pode ser muito profissional no sentido de tornar essa mensagem automática, robotizada
e nem também pessoal demais, onde você não vai conseguir nem conduzir essa pessoa para um agendamento. Então, lembra que é uma dança, é um relacionamento. Você precisa mostrar que prestou atenção sem parecer ser invasivo, inconveniente. Por isso, então, que eu criei o mapa de conexões que você pode usar, são elementos específicos para você buscar em cada perfil desses seguidores. Então, por exemplo, família, qualquer menção a filhos, pets, momentos especiais. Questões profissionais, por exemplo, conquistas, desafios, especialidades, o local que a pessoa trabalha. Lifestyle da pessoa, hobbies, esportes, interesses, gostos pessoais. Os valores da pessoa, porque às vezes é uma pessoa que publica muito suas opiniões, as suas causas, o seu posicionamento de vida. A comunicação, a maneira que essa pessoa se expressa, a autenticidade. Então, a chave é você encontrar algo genuíno que possa elogiar ou que você possa salientar, comentar. Algo que mostre que você realmente se importou com aquela pessoa. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença, que é, então, como eu falei, o fechamento temporal. Você mostra que não está sendo uma mensagem, que não é uma mensagem automática. Então, você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, quinta, segunda, entende? Você tem que dar você tem que deixar evidente que é temporal. Existe ainda um elemento poderoso que eu quero compartilhar com você, que é o efeito bumerangue nessa mensagem das boas-vindas. Então, imagina isso. Você chega com o bumerangue, com a técnica certa, ele não só vai longe, mas ele volta para você. Então, é exatamente assim que as tuas mensagens de boas-vindas devem funcionar. Não é sobre mandar uma mensagem bonita, não é sobre mandar o teu currículo, sobre todos os tratamentos que você realiza, sobre a campanha do mês, sobre descontos, nada. Deixa eu te explicar como que isso vai funcionar na prática. A maioria dos profissionais comete esse erro crucial. Foca em criar uma mensagem bonita, fica pensando só no script de copia e cola e esquecem desse verdadeiro objetivo, que é gerar uma conversa, um relacionamento, uma conexão genuína. É como preparar um consultório lindo, mas esquecer de deixar a porta aberta para o paciente entrar. Então, é isso que você precisa fazer. É esse o foco quando a gente faz a estratégia boas-vindas. Então, são elementos sutis nessa mensagem que praticamente obrigam a pessoa a te responder. É muito difícil você não ter um retorno assim. Não por pressão. Ela vai te responder porque ela notou que você foi genuíno. E quando você coloca foco nessa estratégia, quando você faz também a estratégia isca, quando você aplica isso com consistência, quando você faz isso em volume, você começa a ter resultados, você começa a bater metas. Aqui eu tô te dando uma estratégia completa, que é a estratégia do desafio 10K, do Stories 10K. Mas é claro que existem outras coisas mais profundas, completas, para você também aumentar mais ainda o teu faturamento, muito além dos 10 mil reais, para você chegar em 100, 500, 600 mil por mês. Então, para você começar a jogar um jogo avançado, é necessário que você venda mais high ticket, mais caro. Para conseguir vender mais caro, você pode focar, por exemplo, em programas de acompanhamento. Se você é um profissional da saúde mental, se você é um profissional que trabalha muito com hábitos saudáveis, a pessoa precisa mudar os hábitos. Então, por exemplo, eu tenho um meu aluno que é o Dr. Clauber. Ele é um médico cardiologista. Então, ele construiu um programa de acompanhamento aonde ele não só vai realizar aquela consulta e retorno para o paciente que tem um problema cardíaco crônico, ele também oferece um programa para esse paciente melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Então, no caso do Clauber, ele construiu um programa que trabalha todos os pilares, desde o espiritual, sono, alimentação e esporte. Então, o Clauber decidiu fazer dessa maneira. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que é a doutora Raquel Danon. A Raquel, ela trabalha com harmonização orofacial. Então, ela construiu um programa, o protocolo dela anual de 20 mil reais, se eu não me engano. E ali é uma recorrência, olha que maravilhoso, porque todo ano a paciente precisa renovar com um conjunto, um combinado de procedimentos e tratamentos com tudo que essa paciente precisa. Então, aqui, ao invés de ela vender só um preenchimento labial, um botox, um full face de 10 mil, um preenchimento de 2 mil, ela vende
algo que é uma recorrência anual de R$ 20.000. Então, além de ela aumentar o ticket médio de venda, ela aumenta o que nós chamamos de LTV, ou seja, a lucratividade só vai subindo, porque essa paciente agora compra de novo e compra de novo todo ano. Renova, é automático. Agora é o seguinte, amanhã é o dia mais importante de todos. Amanhã vai ser o dia que eu vou te revelar mais uma estratégia de venda poderosa que vai te ajudar, mesmo que você não tenha seguidor. Esse desafio, ele é a prova de desculpas, gente, porque eu pensei em todas as dificuldades que vocês podem enfrentar. Eu sei quais são elas, porque, como eu falei, eu tenho milhares de alunos, eu também aplico essa estratégia, então eu sei quais são as dificuldades, por isso que eu mapeei tudo que você pode fazer frente a qualquer dificuldade. Então amanhã eu vou te passar uma estratégia que não precisa nem de engajamento e nem de seguidor. Então, como eu falei, tudo que eu tô te passando aqui é a prova de desculpa. Porque quem quer mudar radicalmente de vida, quem quer mudar radicalmente o resultado do consultório, dá um jeito. Quem quer dá um jeito. E eu tô aqui te dando um arsenal de estratégias que só depende do teu foco e da tua fome. Da tua fome. Tem que ter fome, gente. Para mudar de vida, para enriquecer, você tem que querer. Tem que querer. Porque assim, eu vou te falar uma coisa. Existe uma diferença entre ambição e prioridade. Você sabe qual é a diferença de ambição e prioridade? Muita gente, todo mundo tem ambição, mas nem todo mundo tem prioridade. Para você entender o que eu tô querendo te dizer. Eu tenho ambição de ter um corpo super sarado. Você ser bem magrinha e bem sarada. Poxa, é difícil uma mulher que não queira, né? É uma ambição. Só que quando eu analiso o meu comportamento, fica muito claro para mim que isso é só uma ambição e não é uma prioridade. Por quê? Porque chega final de semana, eu gosto de comer algo gostoso com meu marido. Quando eu vou viajar, e eu viajo muito por causa de trabalho, a turismo, enfim. Quando eu vou viajar, eu quero aproveitar, eu quero comer. E eu viajo pelo menos de 4 a 5 vezes por ano. Então, eu não estou muito disposta a ficar mantendo a dieta 100% quando eu estou viajando, principalmente se for turismo. Ou seja, isso é uma ambição ter um corpo magro e super sarado. Porque para ter um corpo sarado, eu teria que estar na minha dieta o tempo todo. Final de semana não tem refeição livre. Eu vou viajar, eu vou manter 100% a dieta. Ou seja, quem faz isso tem como prioridade ter o corpo sarado. Não é assim? Se eu quero enriquecer, se eu quero produzir mais dinheiro, eu tenho que ter algumas prioridades. Principalmente se você é dono de um consultório, você terá que ter prioridades. O trabalho que você faz além da consulta é o que te enriquece. Então, usar o Instagram, por exemplo, produzir conteúdo tem que ser uma prioridade. Que você terá que arranjar um espaço no seu dia para fazer isso. Só que, olha a diferença. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Eu desconheço alguém que não queira ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas nem todo mundo está disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, todo mundo tem ambição, mas nem todo mundo tem isso como prioridade. Quantos seguidores eu tenho lá no meu Instagram, no meu YouTube, nos meus canais abertos, que chegam para mim, Karina, eu quero aumentar meu faturamento, o que eu tenho que fazer? Aí eu falo, você tem que fazer isso. Aí a pessoa vem com um arsenal de desculpas. Pois é, eu não tenho tempo, a minha agenda tá lotada, eu tenho um filho pequeno, eu tô doente, eu vou ter que deixar pro mês que vem, eu vou começar depois que eu terminar a minha pós, eu vou começar depois que eu terminar o curso XYZ. Não faltam desculpas, gente. Então, assim, quem tem como prioridade vai fazer, vai dar um jeito, vai trabalhar mais tarde, vai trabalhar mais, vai dar um jeito. Então, eu tô te mostrando isso aqui, eu tô te falando isso, porque resultado dá. Eu não tô te passando nada do que ninguém nunca fez. Agora, você só não vai ter resultado se você não fizer, se você não executar, se você não tiver foco. Então, hoje, você avançou de uma maneira significativa. E amanhã eu vou empilhar mais uma estratégia para que você transforme o teu Instagram em uma ferramenta poderosa de agendamento, para aumentar o teu faturamento,